Fala pessoal, professor com você, seu Nerd Professor, sou o professor Nerd, você decide. Genvi voltou e a Amazon não se aguenta, lançou logo 13 episódios de uma vez agora no dia 17 de setembro. Para eles é uma espécie de estratégia de engajamento. Eu vou ser sincero, eu prefiro que viesse um por semana, com mais calma, que a gente pudesse digerir cada detalhe. Mesmo assim, bora falar do que rolou nesses capítulos que já chegaram rasgando, cheios de sangue, segregação e conspirações. Vem comigo. Antes de começar, se liga que o vídeo tem spoilers, tá? O episódio abre com uma homenagem ao ator Chance Perdomo, que interpretou o André. Tem uma mensagem ali sutil, mas extremamente pesada e significativa, deixando claro que a ausência dele não vai ser ignorada. Eu falei bastante sobre isso no vídeo onde eu mostrei o que esperar dessa temporada. Se você não viu ainda, tá aqui no card. E cara, é interessante ver isso, né? A empresa mostrando respeito. Logo depois somos transportados para 1967, é um flashback que mostra um desses testes com algum derivado do composto V que deu completamente errado. O experimento é um caos e só sobrevive o Dr. Godolkin, o criador da universidade. E claro que já vemos um dos pontos mais marcantes desse universo, o gore e a nojeira. Porque um dos cientistas tem tentáculos saindo de seu orifício anal. É bem impactante. Que nojo. Mas antes da gente continuar nesse universo meio doido, já aperta o botão de inscrever-se e ativa o sino das notificações para não perder mais nada que rolar aqui no canal. E deixa o like, porque essa temporada vai render muita teoria. Cada semana eu vou destrinchar esses episódios com vocês, então não dá para perder. E que tal vir conversar direto comigo sobre esse universo? Vem pro nosso grupo de Whats, é grátis. Lá você pode discutir as suas teorias com outros nerds que adoram supers bem fora do espectro heróico, né? Após o flashback temos uma propaganda institucional da Universidade Godolkin e aqui é um show de sátira. O verdadeiro suco do que vivemos hoje. Falam sobre defesa de valores, sobre uma universidade livre da agenda progressista, usando mártires como a Rainha Maeve, a Victoria Newman. É a Voight sendo a Voight, pegando o medo das pessoas e vendendo como propaganda, criando falsas verdades e mentindo à vontade. A verdade é que Genvi, assim como The Boys, é uma sátira escrachada da extrema-direita americana. E querendo ou não, isso tem muito a ver com o momento em que a nossa sociedade vive hoje, inclusive aqui no Brasil. Esse clima de polarização constante. Eu não vou ficar aqui fazendo julgamento de lados, mas também não dá para negar o que a série mostra. Na visão dela, a extrema-direita é retratada como os grandes vilões, fascistas, mentirosos, manipuladores, incoerentes. Do outro lado, a esquerda, ou melhor, os liberais americanos, que são a esquerda lá, são mostrados como os mocinhos, os salvadores. Isso não era tão forte nas HQs, onde ninguém é bonzinho de verdade, porque os dois lados são bem cruéis. A série mesmo começou nesse caminho, mas houve uma mudança drástica, onde o Billy Bruto perdeu o foco e a Luz Estrela ganhou protagonismo, reforçando essa dualidade. Então sim, no fim das contas a série quer mostrar a extrema-direita como hipócrita, falsa e incoerente, mas ao mesmo tempo acaba reforçando a divisão e a polarização. Dito isso, vamos deixar claro, não tem essa de vir aqui dizer que eu estou defendendo um lado ou o outro. Eu estou mostrando o que a série mostra e para ficar mais fácil de entender a mensagem, eu estou tentando explicar como isso se conecta com a realidade. Logo depois vemos Jordan na prisão, mas não parece a mesma prisão que vimos no final da primeira temporada. Aquela ideia de não ter portas, de muita luz, quase como um hospital ou sala de pesquisas foi meio que deixado de lado. Jordan e Emma são transferidos e vão parar de volta na universidade. O que é uma surpresa para todo mundo, né? E quem acaba recebendo eles é a Kate. Óbvio que eles não querem nem olhar para a cara dela, mas a moça parece estar bem frágil, bem dividida. E aqui vem uma pancada, a gente descobre que o André está morto. Não vemos como aconteceu, a gente só ouve as vozes, o peso da ausência. E durante os próximos episódios, a morte dele se torna um dos motores da história. Foi uma boa forma de homenagear o ator e manter a história rodando. Os três acabam retornando ao campus, por isso o nome do episódio, um novo ano, uma nova faculdade. Mas a atmosfera não é mais a mesma. A universidade agora está completamente militarizada. Existe aqui uma clara divisão entre supers e humanos. Os humanos, eles são escanteados, são segregados, reduzidos à categoria de cidadãos de segunda classe, como se não tivessem qualquer valor. E é claro que a Voight não deixa isso parecer uma prisão, eles montam ali um show de reabilitação para os estudantes, uma espécie de programa bem ensaiado, onde todos mentem sobre o que aconteceu na primeira temporada.
Aqui quem se adapta ganha liberdade e quem resiste vira alvo. E é nesse clima que conhecemos o novo reitor, o Cypher. Ele surge como a figura do controle absoluto, o homem que finge ter o carisma de um líder, mas que mostra seu verdadeiro lado logo quando ele coloca a Kate contra a parede. Ali tem uma cena bem interessante onde ele vai quase triturar a mão dela no liquidificador. Só para deixar claro quem é que manda. É um aviso, a nova Godolkin não é mais um espaço de estudos apenas, é um laboratório de soldados. Quem realmente é esse Cypher? Quais os poderes dele? Até agora ninguém sabe nada sobre o cara. Kate fica bem dividida entre o medo do reitor e o afeto pelos amigos, mas o recado já foi dado, não tem escolha. Enquanto isso, a Marie ela segue sozinha em sua obsessão de encontrar a irmã. Ela acaba se envolvendo ali numa briga entre os luz-estrelistas e os patriotas, os apoiadores do Capitão Pátria. Um cenário que mostra como a sociedade está dividida em dois extremos. Nesse momento vem a participação surpresa, a própria Luz Estrela aparece, revelando que está escondida também e querendo que a Marie volte a Godolkin para investigar um tal de Projeto Odessa. Mas a Marie não está nem um pouco interessada nisso, ela não quer saber de causas maiores. O foco dela é encontrar a irmã. Só que aí para mim ficou um pouco estranho, da onde que saiu essa ideia do projeto? A Anne sugere ter um grupo que apoia ela e ajuda. Mas como a gente viu no final da quarta temporada de The Boys, os boys foram todos capturados. Então o que é que está ajudando ela? E da onde que saiu esse tal Projeto Odessa? Não sei. Claro que se tem universidade, tem festa. Onde vemos alguns momentos bem pesados à la The Boys. Tem um estudante puxando cerveja pelo buraco errado. E aí Jordan perde a linha, a Emma também perde o controle dos poderes. E dá para notar aqui uma mudança em relação a como os poderes da Emma funcionavam. Eles eram mais relacionados à compulsão alimentar dela. Agora parecem estar mais ligados a questões emocionais. E um vídeo da briga entre a Marie e os Patriotas acaba caindo na rede, o que leva a Emma e Jordan até a Marie, que se esconde de uma forma bem ruim, porque todo mundo acha ela. Até um tal de batom de cachorro encontrou. É um super com poderes de cachorro e rastreador que até briga com a Marie e ela acaba ganhando. E aqui os poderes da Marie são bem estranhos. Em um momento parece que ela tem super força, no outro momento ela parece uma garota indefesa. O reencontro entre a Emma, Jordan e a Marie é bem duro, porque eles culpam a Marie pela morte do André, principalmente o Jordan, dizendo que ela fugiu e deixou todo mundo para trás, enquanto que ele morreu tentando ser um herói. Aqui tem um momento bem forte, tá? Que transforma o André num mártir e pesa nas costas da Marie o rótulo de egoísta. A discussão aquece e a Kate surge na hora errada e descobre que a Marie falou com a Luz Estrela. Aqui a Jordan, então, numa explosão de raiva, acaba atacando sem querer a Kate, que cai e bateu a cabeça, o crânio abriu, tem muito sangue na cena. A Marie entra em pânico e não consegue usar os seus poderes para salvar a amiga, e o grupo fica ali numa desconfiança porque eles não podem fazer pressão, porque não pode tocar na Kate, senão ela vai manipular as memórias, é complicado. No fim, Marie, Emma e Jordan fogem juntas, enquanto a vida de Kate fica por um fio. Um encerramento pesadíssimo que mostra que essa temporada não vai poupar ninguém. Um detalhe sobre os pronomes que eu vou usar ao tratar de Jordan vai depender de como ele ou ela estiver na cena. Por exemplo, aqui no final do episódio, ela está como Jordan, então eu vou falar ela. O segundo episódio se chama A Justiça Nunca Esquece e começa com a Marie em uma lavanderia. Aqui ela está gravando um vídeo que é uma tentativa dela para voltar a Godolkin. Ela já sabe que não pode mais fugir da situação. O discurso dela é carregado de culpa, mas também de uma vontade de provar que ainda pode fazer parte da universidade. A Emma tenta incentivá-la, mas Jordan, aqui ele, tá puto ainda com a Marie por ela ter fugido e abandonado todo mundo na prisão, mas no final ela consegue, o intento dela, que é retornar à universidade. E é nesse momento que o reitor Cypher entra em cena e mostra mais uma vez a sua face manipuladora. Ele vai revelar para Marie que o André tinha a mesma doença do pai, o Polarity. É um detalhe que dá profundidade ao legado do André, mostrando que a sua luta já tinha, já estava marcada pelo destino. Mas tem outras coisas por trás, porque a ideia do reitor é deixar a Marie se sentindo menos culpada, e ele tem um interesse ainda não explicado sobre ela. Enquanto isso vem o choque, tá? A Kate não tá morta, mas está em coma. E mesmo nesse estado ela segue usando seus poderes, só que de uma forma involuntária, controlando uma enfermeira para falar com o Sam, que tá ali, visitando ela. E a enfermeira acaba atacando a outra, sabe? O garoto observa tudo. Ele ainda tá preso naquele ciclo de controle e supressão de emoções. A relação entre ele e a Kate é um dos elementos mais sinistros da temporada,
mostrando como ela foi usada para domar a loucura do cara. E nossa, a Kate é muito manipuladora. A Godolkin não é mais um campus, é um campo de treinamento. Agora existem aulas de aperfeiçoamento de poderes. Mas não é aqui sobre ensinar, é sobre controle. A atividade é simples na teoria. Apertar um botão, só que para isso vocês precisam passar por um brutamontes. Na prática é uma humilhação pública. Jordan, Marie, os outros que estão ali, eles se estouram de tentar. E no final o Cypher larga uma frase que, cara, define o episódio e eu acho que define a temporada. Ele diz assim, ó, vocês não são estudantes, vocês são soldados e vão lutar pela causa. Mas a pergunta que eu quero trazer aqui é, qual a causa? Eu não sei o que pensar do Cypher. Ele é um vilão a mando da Voight e do Capitão Pátria? Não sei, eu acho que tem mais coisa por trás dele. A causa é a causa do Capitão Pátria ou a causa do Cypher? Enquanto isso, Emma, ela se encontra com o Polarity. Ele agora é professor na universidade, mas o seu verdadeiro objetivo é outro, tá? Ele quer descobrir como derrubar aquela coisa toda que tá acontecendo ali. Ele quer vingança pela morte do filho. E tem um ponto de conexão entre gerações de supers, né? Tem o pai marcado pela doença, o filho que morreu heroicamente e uma aluna que carrega a culpa por estar viva. Isso dá mais peso ainda à ausência do ator. Em Polarity descobre um super chamado Recordador, um homem capaz de reviver memórias. Essa sequência é simplesmente genial. Em meio às buscas ali, a Annie acaba ingerindo uma substância errada, ela queria tomar uma coisa, tomou outra, ficou totalmente chapada e consegue então, sabe, entrar nos arquivos da universidade. É muito legal essa cena. O resultado, uma sala secreta cheia de bandeiras nazistas, símbolos da Ku Klux Klan, registros do projeto Odessa finalmente são encontrados e tem um monte de coisa ali, tá? Essa cena mostra muito do que eu falei antes, tá? A série vai colocar todo o espectro da direita como fascista sem coração. Toda pessoa de direita é um neonazi aqui, mas é o que a série tá dizendo, não sou eu, tá? Aqui eles descobrem mais sobre o tal projeto Odessa. E eles descobrem que a Marie é a única sobrevivente do projeto. Nesse episódio também temos a participação do Profundo em uma cena de fraternidade. E essa é uma cena prato cheio de crítica social, tá? Ele disse em meias palavras que a fraternidade foi fundada por homens brancos para preservar o modo de vida do Sul. Um discurso racista e elitista que por si só já escancara o subtexto. Mas o mais irônico é que na plateia tem um cara negro participando daquela celebração. Isso é uma alusão direta às minorias, sejam pessoas negras, pobres ou LGBTQIA+, que por diferentes motivos se alinham com um discurso de direita. E a série quer dizer que no fundo essas pessoas não deveriam estar ali, porque a direita as marginaliza. A série usa essa situação para mostrar que isso seria um absurdo, seria uma contradição. Como alguém poderia defender um sistema que nunca te aceitou de verdade? E mais uma vez a Voight sabe moldar a narrativa. Temos um jovem negro que havia ajudado a Marie lá no primeiro episódio e ele foi morto pelo batom de cachorro. Só que o jovem acaba sendo acusado e se tornou responsável pelo ataque a Kate. A verdade é totalmente distorcida para manter a segregação entre humanos e supers. Enquanto isso, nos bastidores, o Cypher vai ao hospital onde a Kate acorda rodeada de corpos. Uma cena fria chocante que mostra que os poderes da garota estão bem estranhos. Se você achou que a segregação entre supers e humanos já tinha batido no topo, o terceiro episódio, H é para humanos, mostra que a coisa pode ficar ainda pior. Aqui vemos como a vida dos humanos dentro da Godolkin se transformou num verdadeiro inferno. O episódio abre com uma sequência bem pesada. Humanos entrando na universidade, mas separados dos supers. Eles têm que pegar um ônibus específico, passar por revistas humilhantes. Cara, tem um maluco com um olhar de raio-x que ele usa pra ver a moça ali, que é nojento. Essa cena deixa claro que a Godolkin virou um mini-estado autoritário. E me lembra muito o início do século XX nos Estados Unidos, quando os negros viviam segregados dessa forma. Na cafeteria, essa jovem, ela é humana, ela é perseguida pelos patriotas, os supers que apoiam o Capitão Pátria. Cartazes de resistência e a estrela da Luz Estrela são usados como justificativa para humilhar e pressionar a moça. Alguém está colando esses cartazes, o que deixa a menina em maus lençóis. Marie, Emma, Jordan e Polarity discutem sobre o que é o projeto Odessa lá na casa do Polarity. O clima aqui é pesado porque a possibilidade da Marie estar no centro disso
começa a se tornar uma realidade. E é nesse ponto que eu quero puxar uma teoria minha. Quem leu as HQs sabe que no material original, o Capitão Pátria enfrenta um clone dele mesmo, o Black Noir. Esse era o grande plot da HQ. O Noir não era um ninja silencioso, ele era uma cópia genética do próprio Homelander, criada para controlar e, se preciso, eliminar ele. Mas como todo mundo já sabe, a série descartou essa ideia logo lá na terceira temporada. Então fica aqui a pergunta: será que esse projeto Odessa não é o novo plot que vem para substituir essa ideia do clone? Tudo está apontando para Marie. A origem dela é cheia de mistérios. Nesse episódio vai ser revelado que ela foi gerada de forma artificial na clínica da Godolkin, e o Cypher está investindo nela como se ela fosse uma peça-chave de um jogo maior. E se a função da Marie for ser esse elo de enfrentamento ao Capitão Pátria, uma arma feita para igualar as forças? Nesse caso, o Odessa poderia ser nada menos que o plano de criar o opositor definitivo do herói mais poderoso do mundo. Agora me diz aí, o que você acha dessa minha teoria? Me conta aqui nos comentários. A Odessa vem para substituir o Black Noir das HQs. Kate volta à universidade, mas ela tá destroçada, que tá a cabeça remendada. Ela tem um braço de plástico, né, que a Marie destruiu no final da primeira temporada. Ela se reencontra com o grupo, mas é um retorno cheio de tensão e desconfiança, porque ela lembra o que aconteceu. Mas a universidade e a Voight preferem que o assunto vá para outro lado. É melhor para a propaganda que quem tenha atacado ela seja um humano, o que reforça o discurso segregacionista atual do Capitão Pátria. E na aula de otimização de poderes, a Marie consegue vencer uma luta, mas às custas de ter que se cortar para usar os seus poderes, o que a deixa frágil. O Cypher observa tudo aquilo e, cara, ele parece não ter nenhuma empatia. A visão dele é bem pragmática, tá? Os supers precisam se tornar mais fortes porque os humanos são maioria. E aqui ele deixa claro que ele vê Marie uma peça fundamental para o seu plano. Sam começa a afundar de vez na loucura. Ele volta a ver os bonecos do programa infantil lá da Voight, aquele que ele e o Luke assistiam na infância. As visões acabam se tornando cada vez mais violentas. Tem um sanduíche vomitando, tem um sol com teoria da conspiração e aqui é bem escrachado a crítica, tá? Desse povo que cria teorias. Desesperado, ele procura Kate, mas ela não consegue controlar ele como antes, porque os poderes dela parecem estar confusos e os médicos disseram para ela não usar mais. Na verdade, acho que foi o Cypher que disse isso. Sabemos que ela ainda tem os poderes, afinal ela fez os médicos e enfermeiros se matarem lá, mas deve estar uma confusão na cabeça da garota. O Sam então surta de vez e começa a destruir o dormitório, até que ele é enfrentado pelo Jordan. Aqui surge uma conversa pesada sobre o Luke. Lembra do Golden Boy da primeira temporada? Ele era o irmão do Sam que se matou e tem todo esse peso também. Marie visita sua tia, que na verdade era amiga da mãe dela. O encontro é tenso, já começa mal, a mulher pede para Marie nem chamar ela mais de tia, mas acaba revelando alguns detalhes importantes. Então, como a gente já viu, a Marie foi gerada de forma artificial, na clínica da Godolkin. E o mistério só aumenta, porque a irmã dela, a Annabeth, teria sido gerado normalmente. Nas fotos antigas a gente vê ali algo que choca mais ainda. Cypher, presente no dia do nascimento de Marie, ainda como o Dr. Gold. A ligação dela com o projeto Odessa é muito mais profundo do que a gente imaginava. E a Anne persegue aquele super que está pichando a resistência e colocando aqueles cartazes luz estrelistas na faculdade e acaba encontrando a Harper, uma super que sempre pareceu quase normal, mas que acabou mostrando ter um poder incrível. Ela consegue copiar habilidades por uns 60 segundos. Ela é um camaleão, uma habilidade potencialmente desequilibrante, que certamente vai ter peso nos próximos episódios. Emma também conhece a colega de quarto da Harper, que também é luz estrelista. Claro que a ideia das moças é bem simples, né? Pichar aqui, espalhar cartazes ali. A Anne, no entanto, quer coisa maior, e eu acho que elas três vão acabar se envolvendo em algo que vai dar ruim. O episódio culmina na festa dos 60 anos da universidade. Jordan agora, o número 1, sobe para fazer um discurso ensaiado pela Voight, mas na hora H ele decide rasgar o script e denunciar as mentiras. Aqui ela fala da morte de André, do ataque da Kate e de como a Voight manipulou tudo, inclusive dizendo que ela é a culpada pelo ataque da Kate. O resultado é um caos. A universidade entra em choque, Cypher sai do palco e o episódio acaba. O terceiro episódio termina deixando claro que ninguém está a salvo. O Cypher continua puxando os fios, Sam está à beira da insanidade, deve surtar de novo logo mais. Marie finalmente começa a entender que a sua existência é sim o coração do projeto Odessa. E a pergunta que fica é:
será que a Marie vai se rebelar ou ela vai ser absorvida pelo sistema? Até aqui, Gen.V mantém o ritmo da primeira temporada. Minha nota para esses 3 episódios é 7,5. Tem muita coisa ainda a ser explicada e eu quero ver mais sobre esse projeto Odessa. Tem vários furos que precisam ser resolvidos, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses 3 episódios? A segregação foi uma das partes mais pesadas ou a verdade sobre a origem da Marie te pegou mais de surpresa? Me conta nos comentários. E se inscreve aqui no canal Nerdsor, porque ainda tem muita teoria e análise sobre Gen.V e The Boys. Deixa o like e um forte abraço e se cuida.